Welcome to Mission Musical, this channel where everybody's lover. Caraca, você viu? Isso só porque estamos contando com a participação da Roberta aqui, que veio lá da gringa, e o Fonza, que também veio lá da gringa, mas... Da Ucrânia, o Fonza é ucraniano. Não, sou não, cara. E hoje faremos um episódio aqui, que é um track by track. Nossa, eu tô very international. Só eu que tô sobrando hoje aqui. Os dois falam inglês e eu tô aqui. Não falo não. Que fique claro que eu não falo, tá? Eu estudei durante 3 dias pra falar isso, essa introdução. E hoje faremos uma análise, um bate-papo sobre esta obra-prima. Inclusive, muito cobiçada, né? Muito cobiçada. E ó, estamos com a versão Deluxe. Primeiro quero saber de você, amiguinho. Você já ouviu este álbum todo, já foi no Spotify, já ouviu o álbum Lover. Vamos começar com a primeira, que é I Forgot That You Existed. Aquela começa com um pianinho, tem uma ponte massa, e eu achei ela com um arranjo, o álbum todo, assim, o Fonso até comentou isso, eu achei parece que minimalista. Sim, parece ela usou pouquíssimos elementos, né, nesse álbum, eu tenho sentido isso, das músicas que até a gente fez react de algumas músicas, tinha dado para ter uma noção mais ou menos do que vinha. E a gente notou isso, né? Que ela usou bastante pouco. Bastante, né? Ela usou bastante pouco. Poucos elementos, assim, tem bastante músicas que são bem calminhas, tal. A Roberta até comentou que ela disse que esse disco tá mais a cara dela, né? Sim, ela não se preocupou em agradar ninguém. Eu achei que causou esse estranhamento, na verdade, porque nos discos passados ela trouxe uma roupagem nova, né? O Reputation veio com uma roupagem muito diferente do que geralmente tem. Bem pop, né? Sim. Uma pegada bem forte. Mas o começo da carreira dera era assim, mais calminha, né? Os countryzinhos dela, assim. Tinha uns mais pra cima, mas tinha uns que o arranjo era mais voz e violão e era só isso. Então ela meio que voltou às origens. Uma das principais diferenças que eu notei é essa ela tá mais calminha e tal, mas tá bebendo bastante na fonte do eletrônico. Muito timbre de bateria eletrônica, muito teclado, trazendo essa vertente pop bem forte nesse disco, mas com músicas mais amenas, tal, mais de boa. Alguns efeitos, ela misturou bastante coisas atuais com coisas antigas, com efeitos, usando bastante reverb, usando alguns delays mais lentos em algumas músicas que a gente viu. Senti uma influenciazinha, inclusive, de Lana Del Rey, Coldplay. Sim, exatamente. Bebendo um pouco nessa fonte da galera lá de trás, né, de como era feito o som antigamente. Eu achei bem interessante até agora. Eu achei os samples de vozes dessa música em específico, eu achei que chamaram a atenção, assim, foram um ornamento bonito. Inclusive, gente, mais pra frente a gente vai abrir esses... Vamos fazer é um unboxing misturado com review, misturado com track by track, tudo misturado que com vocês adoram em um vídeo só, entendeu? Aqui é o canal que faz o que vocês gostam. Ai. Tá chique esse canal, né, gente? Fala a verdade. E essa I Forgot That You Existed, né, ela tem aquele negócio de que ela estaria talvez tentando deixar pra trás as opiniões de certas pessoas. Mas existem teorias que, né, os fãs já têm essas teorias de que essa música é diretamente para o Kanye West. Para o Kanye West. A gente viu algumas coisas também falando, por exemplo, sobre o Calvin Harris e sobre a mocinha lá, como que ela chama? Sim, eu não sei o nome dela em completo. É Carly alguma coisa. Comenta aqui embaixo, amiguinho, nos ajude, porque isso aqui é um grande bate-papo de bar. Sim. E você precisa participar também. E essa aqui, inclusive, também é tida como talvez uma teoria, não uma teoria, mas um boato, né, de que pode ser que ela teve uma relação com essa moça. Né? Sim. E com essa modelo. E que dizem que a Taylor é bi e tudo, mas ela não é assumida. E que ela vazou algumas coisas desse relacionamento com ela, mas não é assumido. É uma coisa que muitos fãs já têm como certo, mas não é assumido. Sim. Então, rumores, né? Rumores. Vamos para a faixa 2. Cruel Summer. Até que enfim alguém que fala inglês realmente nesse canal. Eu gostei bastante da temática dela, né? Porque ela vem trazendo... Assim, ela teve uma paixão nesse verão, mas ao mesmo tempo ela tava em um outro relacionamento, então ela se sentiu dividida. E por isso que foi cruel pra ela. Porque foi cruel escolher entre os dois. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma coisa muito boa porque ela tava se apaixonando mais uma vez. Você já passou, não sei se vocês já passaram, por aquela sensação, sabe quando você se fode muito por alguém? Tipo, você chora até a bile do rim.
Já. E aí, de repente, você vê que você está apaixonado por outra pessoa. Cara, dá uma felicidade. Sabe o que eu faço? Eu ouço músicas que eu ouvia quando eu tava na fossa. Na bad, porque aí eu, tipo, tô lá, pá. Aí eu ouço, É pra tipo, ter certeza? Não, aí eu ouço e falo, caralho! Ah, eu superei, irmão! Eu venci. Tipo, a harmonia dela me lembrou um pouco... Como que chama aquela música trilha do 50 Tons? Touch Me Like You Do. Touch Me Like You Do, Não, mas ela fala, não, mas fala isso. Ela fala. E eu achei que ela tem mais ou menos a mesma vibe da música, assim, sabe? O arranjo. Agora vamos para a terceira música que praticamente leva aí o álbum, a música de trabalho, que inclusive dá o nome, que é Lover. Nós fizemos o react, que está aqui. Os arranjos, a temática que ela usa na música, né? Falou de amor. Cara. Alcança everybody. É verdade, cara. Até os corações mais duros, porque os corações mais duros carregam fragilidades internas. Olha, você tá filósofo. Você viu, Fonza? Tá sensacional. Eu li o livro do Augusto Cury, a hora que eu tava vindo. Então, Lover eu gosto porque ela traz uma Taylor antiga, que a gente acho que sentia falta um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é um amor... Ela fala sobre amor, né? Só que ela falou sobre o amor de uma maneira mais madura. Eu sentia que nas músicas anteriores da Taylor sobre amor... Era muito de o amor tem que ser perfeito, o outro errou, então agora você não vai errar e tudo. E todo relacionamento tem seus altos e baixos, tem suas brigas e tudo, e que tem que... O amor é saber lidar com isso. Mas isso mostra um amadurecimento dela muito grande também, né? A forma de encarar a vida e o amor, né? Isso mostra que a Taylor evoluiu nesses anos todos, tanto musicalmente quanto como pessoa, né? E essa maturecência da coisa... eu percebo isso também. Cara, o amor não é um conto de fadas. Diferença de amor e paixão, né? E assim, é processual o negócio, entende? O amor é justamente esse encaixar de engrenagens e fazer acontecer uma coisa que não necessariamente foi feita um pro outro, apesar de a gente ter esse discurso. Na verdade, o amor se constrói, né, cara? O amor se constrói. E não existe amor perfeito também. Você tem que achar a pessoa errada e amar ela do jeito que ela é. Você tem que achar a pessoa errada e amar ela. Nossa, melhor definição. Mas cara, ache a pessoa errada e ame ela com todas as suas forças. Eu sinto que ela chegou num... que eu, Gabriel, considero tipo o último patamar assim de um artista. Que são então essa primeira fase da metamorfose artística e estilística, onde o artista faz tudo do jeito que ele quer. Sim. É só arte. Então é banda amadora. E eu sinto que no comecinho da Taylor tinha muito isso. Geralmente o artista começa a estourar com essa fase e logo que entra a gravadora, entra todo o mainstream, ele vai para uma fase de fazer a música enquanto produto. Reputation, por exemplo, entra num molde de produção em escala porque precisa ser pra acontecer, pelo molde, enfim, pelos padrões e blá blá blá. Inclusive, no Reputation, uma música que assim, eu não acompanho tanto a fanbase da Taylor, mas apesar de sempre falarem que a música Look What You Made Me Do tinha sido para as pessoas, pro Kanye, pra Kate na época que elas tinham a treta delas, enfim, eu sempre senti que essa música foi direcionada à mídia. Olha o que você me fez fazer, olha o álbum que você me fez fazer pra estar em você, estar na mídia, entendeu? Sim. Sempre que eu ouvi essa música eu senti isso. E eu não sei se tem alguma teoria, se ela já falou sobre isso, mas eu sempre senti isso, quando essa necessidade de, eu preciso estar na mídia, então eu preciso fazer isso. Sim. É isso que tá em alta. E eu sinto isso, a hora que ela chega nesse terceiro ponto, no Lover, de ter chegado num terceiro estágio, que ela não faz nem mais somente arte e também não faz somente produto. Ela acha um overlap, um ponto ali de encontro entre os mundos que faz com que o álbum performe bem pra caramba e ao mesmo tempo leve a essência dela. E assim, né? Lover fala de amor, cara. Ai, meu Deus. Muito legal a música. Quarta música, The Man. Nessa música ela justamente faz um questionamento, né, de que se ela fosse homem, será que tudo que ela tivesse feito exatamente as mesmas coisas, será que isso teria caído na mídia? Será que isso teria ficado tão popular? E ela tem uma frase que ela fala que eu acho sensacional no final do refrão, que é: se eu fosse homem, eu seria o homem. Isso é seria massa. O homem. O modelo certo de homem seria exatamente isso. E eu achei massa. Nessa música, foi a hora que eu notei o BPM do álbum. Eu senti que o álbum veio tudo mais ou menos na mesma... É verdade. Na mesma pegada. Só que eu só me dei conta disso na hora que chegou na quarta faixa. Porque são 18 músicas também, né, gente? Verdade. E você ouvir 18 músicas mais ou menos no mesmo beat, na mesma pegada, usando os mesmos, mais ou menos os mesmos elementos. Lógico que ela
diverge, né? Tem hora que ela usa outros elementos. Eu ouvi tudo corrido e eu também senti esse maçante, assim, é muita informação pra ser processada, mas ao mesmo tempo é pouca informação pra ser processada, porque é bem minimalista. Eu acho que não é um álbum pra você ouvir inteiro. Eu acho que é pra você ouvir em partes e refletir sobre cada uma. Foi isso que eu senti. Eu senti um pivô na vibe do álbum mais lá pro final. Aí eu senti ela entrando numa pegada Lana Del Rey, sabe? Parece que ela veio no moldezinho mais da Taylor e aí no final ela entrou. Mas, faixa 5. The Archer. Sabe o que eu achei dessa música? Eu achei o início dela igual a Teardrops on My Guitar. Parece mesmo. Sabe? Esse intervalo dessa melodia no começo me lembrou do primeiro álbum dela, lá do comecinho. E eu falei, caralho, me deu uma nostalgia. Eu até fui lá e baixei o outro álbum. É verdade. Essa música eu senti que ela não é, tipo, aquela música que te deixa completamente... Obviamente não deixa você pra cima, tudo, mas não é aquela música que talvez vai grudar na sua cabeça, só que, analisando um pouco a letra, ela é uma reflexão sobre a vida amorosa dela. Então é tipo, que ela tá tentando acertar e ela não, tipo... nesse momento, o que a mídia sempre tá falando dela, que é o negócio de que ela dá tiro pra todo lado, ela meio que tá falando, eu realmente tô tentando acertar, mas eu não tô conseguindo. Ela refletindo um pouco sobre isso, refletindo sobre ela ser essa arqueira. Sim, cara, e eu sinto muito, pra mim, a Taylor é a versão estrangeira do Fresno. Eu leio as letras da Taylor, é tipo... sabe, aquele drama, tipo, eu me identifico pra caralho com isso, muito. Eu sinto que a Taylor é meio intensa, assim, no sentir, sabe? E eu acho louco isso. Eu achei a melodia da ponte bonitinha. O fato do bumbo ir entrando em fade-in, mais fixo ali, tipo, pop. Ele vai subir. E ele vai subindo até que ele explode no refrão. Eu falei, caralho, que louco, eu não tinha notado isso. E eu achei massa que no finalzinho tem um chiado, só que grave. Sabe chiado de cubo? Sei. Que às vezes tem banda de rock que deixa, tipo, no final, no começo da música, aquele... Geralmente é cabo ruim que dá esse... Um outro easter egg legal de falar, quer dizer, eu não sei nem se é um easter egg, mas é uma analogia legal também, é que a música se chama The Archer, né, a arqueira, e a Taylor é de Sagitário. Então, e o Sagitário... Que é o bichinho que atira dos signos. Então, Fonza, você que entende de signos. Eu não entendo nada de signo. Nada de signo? Então deixa o signo pra lá. E aí, vamos continuar ou vamos abrir o álbum? Não, vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Faixa 6. A melodia tem uma pegada mais de rap, porque tem mais notas. E essa música, não, inclusive isso é uma característica desse disco, né? Ela tá as letras muito fortes e tem umas divisões interessantes, né? Rítmicas na melodia. Diferente, assim, né? Não tá tão cantado. Outra coisa que é interessante chamar atenção no álbum todo, né? Nessa música especificamente também tem esse arranjo de vocais, mas no álbum todo a voz da Taylor foi muito bem trabalhada. Eu achei. Tem vários arranjos de vocal, na mix eles exploraram bastante os delays, o pan na mixagem, enfim, isso é bem interessante, assim, criatividade na parte da galera que mixou o disco. Essa foi uma das músicas que eu acho que eu mais gostei do álbum, assim, eu tenho essa pegada de gostar de umas coisas graves, assim, eu gosto dos graves. Ela começa com aquele baixão no começo, eu gosto dos gravezinhos, então então eu tenho essa característica. Então, foi uma das músicas que eu mais gostei. E ela fala sobre a Taylor achando que a pessoa que ela tá com crush, né, enfim, que acha que ele já sabe que ela tá ali porque ela tá dando muito na cara, que ela tá parecendo uma pessoa de 17 anos, tá parecendo uma adolescente de 17 anos sem saber o que fazer. Então, eu gostei, ela traz uma coisa mais crua também e com uma pegada que eu gostei bastante. Inclusive, eu acho que ela tem potencialzinho pra ser um single. Eu acho que tem. Legal. Isso que você comentou do grave, eu senti muito e inclusive só senti porque eu ouvi nesse fone maravilhoso que a Sony mandou pra gente, que é o XB700 da... Inclusive, eu também queria sentir esse grave, Sony. Tinha que mandar 2, 3, 4 com missão musical, Sony. Pois é, gente. Mas, cara, depois você ouve algum álbum que você já conheça. Eu ouvi algumas músicas do Rosa de Saron, que tipo, é um álbum que eu conheço de trás pra frente, sem os respiros, sem os erros. Cara, a hora que eu ouvi eu falei, meu Deus, que baixo lindo. Fonza, legal, fora de série. Vamos agora para a faixa de número 7, que é Miss Americana and the Heartbreak. Prince. Yes. Essa faixa é uma faixa um pouco mais... Já começa ali aquela pegada meio Lana Del Rey, né? Um pouco mais...
Cara, Eu senti uma... Eu não sei se é a timbragem, eu não sei se é isso que você falou, que parece que a própria concepção já vai... Mas acho que a timbragem é a mesma, né? É. Tipo, os elementos... O que eu senti, assim, uma sonoridade mais grave. Ela trabalhou bastante os graves do disco. E em alguns momentos ela vela os instrumentos para ficar aquela coisa mais opaca, né? Cortando os agudos, e deixa a voz dela sempre em evidência. Usando de novo, falei isso já, mas vale ressaltar, usando bastante delay e reverb na voz dela, que deixa uma atmosfera muito legal, cria um contraste, e isso que é o legal. Às vezes os instrumentos mais crus, uma sonoridade um pouco mais crua, e a voz bem trabalhada. Eu acho que esse contraste que ela criou foi bem interessante. Até com isso, pode parecer meio brisado o que eu tô falando, mas eu senti que, não só nessa música, mas quase que no álbum todo, a gente tá meio que no pensamento dela. Verdade, porque acho que é tão, eu não sei se tá certo falar isso, mas é tão aéreo os arranjos, eu acho, é tão, assim, parece que você tá voando no meio da música, você sente que você tá no pensamento dela. E essa música, em específico, uma coisa que eu acho interessante é que ela tem um sentido ambíguo, né? Pode ser falar sobre simplesmente uma menina que tá no high school, né? Tá no colegial e tá sentindo tudo isso que ela tá falando na letra, mas pode também ser ela falando que no começo da carreira dela, onde ela tá falando de homecoming, ou seja, ser a rainha do baile, essas coisas assim, que foram coisas que apareceram em clipes do começo da carreira dela. Quando ela começou a ter voz, o povo começou a falar, fica quieta, você tem que voltar a ser aquela menininha, e é isso, então para. Então eu achei muito interessante porque tem esse sentido ambíguo, e conhecendo Taylor, sabendo que ela é provocadora também, eu tenho certeza que o sentido que ela quis dar foi esse segundo, né? E uma coisa legal de comentar que na parte de psicoacústica existem alguns elementos que a gente coloca na área de produção musical, enfim, composição também, para gerar algumas sensações. Por exemplo, esse lance da Taylor, essa música, ela entraria muito bem como uma trilha de alguém que tá deitado num rio, tipo num barco, assim, ó. Sim. E porque a própria melodia, ela é assim, essa repetição faz com que a gente entre na monotonia. O que acontece, por exemplo, se você está dirigindo, você fica vendo faixas passando, chega uma hora que aquilo te dá uma certa sonolência, e os elementos sonoros contribuem um pouco com essa sonolência, essa sensação, que talvez é o que dê essa sensação de estar passando por um plano mais... Passando assim. Bom, e aí, vamos Não, mais uma, né? Dá pra ir mais uma? Não, vamos mais uma, vai. É a faixa 8, Paper Rings. Paper Rings. Pra quem não sabe o que significa, Fonza? Anéis de papel. Anéis de papel. Ô, louco, hein? Eu achei que ela tem uma vibezinha muito anos 60. A bateriazinha, sabe? Ela me lembrou um pouco Walking on Sunshine. É verdade. Nem sabe qual que é. A mudança de tom eu achei legal também. Da mudança de tom, tem um fade out, coisa que hoje quase não se usa mais, né? Não. Será que tá voltando a usar o fade out? Tem um monte de coisa que foi característica dos anos 90 que hoje em dia a galera tá usando de novo. Fade out, os próprios elementos da sonoridade, aquela telinha quadradinha que sim. Agora não tem mais o wide, que é o wide. 3x4, né? Tem um monte de coisa. São elementos que a galera... É que nem moda, né, cara? É cíclico, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E uma coisa também que, em relação ao nome da música, né, que é Paper Rings, então Anéis de Papel, também acho que tem dois sentidos. Pode ser o sentido de ser, agora é um amor tão gratuito, tão um amor simples, que ela se casaria com alianças de papel até, que não tá nem aí. Mas, uma coisa que eu também senti é que às vezes o fato da gente usar a aliança, pra muitas pessoas pode pensar, essa aliança é uma prisão. Essa aliança é uma coisa de tipo, se eu achar que eu não amo mais essa pessoa como eu amo, eu tô presa aqui, então não posso sair. E eu acho que esse fato de serem anéis de papel, que pode ser que isso mude. Pode ser que esse amor mude, então esse anel pode se romper em algum momento. Então é uma coisa mais madura. Eu também sinto muito isso. Próxima faixa... 9. É a faixa mais longa do álbum. Gabriel não é Daylight. Na realidade, Daylight é longa porque tem um depoimento da Selena Gomez lá atrás. E essa música me lembrou um álbum do James Blunt. Vamos para a próxima música, que
Na minha opinião, pelo menos é muito mais linda, maravilhosa, talvez seja a mais linda desse álbum. Death by a Thousand Cuts. Caralho, você leu essa letra, Fonza? Você leu essa letra? Dessa música Meu Deus. Não li.